Olá, sejam bem-vindos novamente ao canal, professor Eudes falando. E nesse nosso vídeo de hoje eu vou resolver algumas questões que eu havia passado para vocês nas aulas anteriores. E então vamos para o vídeo. Dada a função f de x igual a 3x menos 2, o domínio 2, 3, 4 e o contradomínio composto pelos números naturais de 1 a 10, qual das opções abaixo representa o conjunto imagem dessa função? Para isso, para encontrar esse conjunto imagem, basta que eu aplique os domínios sobre a função. Os resultados obtidos vai ser o conjunto imagem. Vamos fazer isso mentalmente mesmo. Vou pegar o primeiro domínio aqui, 2. Vou colocar no lugar do x aqui, ó. Vai ficar 3 vezes 2 menos 2. 3 vezes 2 dá 6, menos 2 dá 4. Primeira imagem, 4. Segundo domínio, 3. No lugar do x aqui, ó. Vai ficar 3 vezes 3 menos 2. 3 vezes 3, 9. Menos 2, 7. Segunda imagem, então vale 7. Terceiro domínio, 4. Então vai ficar no lugar do x aqui, vai ficar 3 vezes 4 menos 2. 3 vezes 4, 12. Menos 2, 10. Então aqui, como meu contradomínio são os números que estão entre 1 e 10, os três valores se encontram entre 1 e 10. O 4, o 7 e o próprio 10. Então, nesse caso aqui, a resposta seria a letra E. Observe o gráfico de uma relação F, que vai de reais em reais. Marque a opção que descreve o domínio e o conjunto imagem da função F. Aqui tem o gráfico. E eu percebo o seguinte, o meu domínio aqui, no caso que está no eixo X, ele vai de menos 1 até o 2, sendo que ele engloba o menos 1, bolinha fechada aqui, quer dizer que o menos 1 ainda pertence ao meu domínio, porém, o 2 está excluído do meu domínio. Então, tem que ser um conjunto que vai do menos 1 até o 2, excluindo o 2. Nessa notação aqui, para dizer que o número está sendo excluído ou incluído, eu coloco o colchete. Se o colchete estiver virado para dentro do conjunto, ele está sendo incluído. Se ele estiver virado para fora do conjunto, ele está sendo excluído. Nesse caso, então, tem que ser os números, tem que ser o conjunto de menos 1 até o 2, sendo que, no início, o colchete tem que estar para dentro do conjunto, e aqui no 2, o colchete tem que estar para fora do conjunto, indicando que o 2 não pertence a esse conjunto. Como está escrito, por exemplo, aqui na letra A. Apenas na letra A nós temos essa opção. Porque nos outros nós temos a exclusão aqui, mas não é do menos 1 até o 2. Mas vamos ver se a letra A está certa mesmo. O conjunto imagem tem que ir do menos 1 até o 1, sendo que eu tenho que excluir o menos 1 e incluir o 1. Ou seja, eu tenho que começar com o colchete para fora do conjunto no menos 1, como a gente vê aqui na letra A, e com o conjunto fechado para dentro do conjunto no 1. Então, a resposta aqui seria a letra A. Observe o diagrama abaixo que ilustra uma relação S do conjunto A, que tem os elementos 1, 2, 3, 4, no conjunto B, que tem os elementos menos 1, 2, 0, 7, 9. Marque a única afirmativa correta. O conjunto A é o conjunto que contém o nosso domínio, e o conjunto B é o conjunto que contém a nossa imagem. No entanto, o domínio da função S vai ser apenas o número 1 e o número 3, enquanto a imagem vai ser o 2, o 7 e o 9. Vamos ver se nós temos essa opção aqui, ó. O domínio 1 e 3. Nós temos essas duas opções aqui. E a imagem 2, 7, 9. 2, 7, 9. Então, nós temos essa opção aqui, ó, a letra C. Uma função f é uma regra que relaciona cada elemento do conjunto A a um único elemento do conjunto B. A respeito das definições de domínio, contradomínio e imagem de uma função, assinale a alternativa correta. Então, vamos analisar aqui, ó. Seja f de x igual a y, a função acima, o domínio dessa função é o conjunto de números
que podem ser relacionados à variável y independente. Na realidade, o que acontece é o seguinte: o domínio está relacionado à variável x e ela é independente. Então vamos para a letra B. Seja f de x igual a y, a função acima, o domínio dessa função é o conjunto de números relacionados à variável independente x. Essa é a alternativa correta. Como eu tinha falado na letra A. O domínio se relaciona à variável independente x. Letra C. O contradomínio de uma função é o conjunto de todos os resultados que relacionam algum elemento do domínio. Na realidade, essa definição aqui é a definição de imagem. D. A imagem de uma função é o conjunto numérico com todos os valores que podem ser relacionados a algum elemento do domínio. Essa definição aqui é a definição do contradomínio. A imagem e o contradomínio têm definições parecidas. No entanto, a imagem diz que é o conjunto de todos os valores que se relacionam, não que podem se relacionar. Por isso a letra D está errada. Em letra E, uma função jamais poderá ter o domínio igual ao contradomínio. Nós temos sim funções que têm o domínio e o contradomínio igual. Inclusive, nós podemos ter uma função que tem domínio, contradomínio e imagem iguais, como a função identidade. Durante um programa nacional de imunização contra uma forma virulenta de gripe, representantes do Ministério da Saúde constataram que o custo de vacinação de X% da população era de aproximadamente f de x igual a 150x dividido por 200 menos x milhões de reais. O domínio dessa função como essa função aqui é uma fração, o denominador da função não pode ser zero. Consequentemente, esse número, na qual o denominador é zero, ele está excluído da minha função. E para que esse denominador seja zero, aqui eu tenho 200 menos x. Esse x tem que ser igual a 200, porque 200 menos 200 dá zero. Então, esse valor, x igual a 200, ele não é possível para essa função. Então, a nossa resposta aqui seria que x pode ser qualquer número real, analisando a função, exceto o 200, porque não existe essa divisão aqui por zero, e se eu colocar 200 no lugar do x, eu vou ter um zero aqui no denominador. Então, a resposta certa é a letra D. Bom, gente, era isso. Até mais. Obrigado. Falou!